Amém. Glória a Deus. Vamos estar entregando os louvores, a adoração desta noite, na live também, antes da live. O melhor acontece fora da live, por isso que tem que vir para a igreja, gente. Fora da live são os melhores louvores. Os melhores louvores, palavras, acontecem aqui fora da live. Agora vamos nós. Pai, no nome de Jesus, apresentamos a adoração, o louvor, apresentamos, ó Pai, a oração deste lugar, de intercessão, de clamor. Obrigado, Pai, por Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar operando neste ministério, nesta igreja. Pela Tua misericórdia, Senhor, alcançando a vida. Obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa oração que foi feita aqui também, de intercessão, de clamor, por todos aqueles, Pai, que pediram oração para o ministério. Em nome do Senhor Jesus, alcança, Senhor. E assim receba o nosso louvor também, oração e adoração nesta noite. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Evangelho segundo João. Saúde os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus, que estão aí em casa assistindo, nos acompanhando nessa noite que está fria, né? Muito frio em todo lado, né? Aqui está por talvez uns 8, 10 por aí, ia fazer 6, acho que está 6 graus por aqui, é isso? 12 subiu, falei 6 já dobrou, vai chegar por aí às 6, acho que na manhã 3, supostamente. Aí nos acompanha a irmã Maria, né? Lá do Paraná ou Santa Catarina, né? Deve estar muito frio aí, né? Maria e Adriano. E também a todos que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos, Evangelho segundo João, no capítulo 6, do 60 ao 71. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Vou falar sobre isso hoje. Amém? Acho que é Santa Catarina, né? Isso, irmã, Santa Catarina, isso. Verdade. Frio, né? Oh, lugar aqui, abençoado. É bom demais Santa Catarina. Eu conheço, eu trabalhei lá em Santa Catarina, joguei futebol na época. 60, 2 no 6, 60. João 6, no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Logo seguimos. Pai, apresentamos diante do Senhor com esta mensagem. Precisamos ouvir, precisamos, Pai, da revelação da palavra. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Venha falar com a Tua igreja, fale comigo, fale com a igreja, fale com os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Seja feito segundo a Tua vontade, Senhor, nesta ministração, e seja para a honra e glória do Teu nome e para a edificação aqui da igreja do Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Podem se assentar. Muito frio isso. Sobre esta mensagem, amados irmãos, os discípulos, muitos discípulos abandonaram Jesus. Começa assim, né? Porque Jesus, no contexto, falou palavras espirituais, palavras fortes, né? Como que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele era o pão da vida. Que quem não comesse da carne e não bebesse do sangue, não teria vida. E esse discurso escandalizou muitos que seguiam Jesus. Imagina, amados irmãos, que eles esperavam o Messias, eles esperavam que Jesus viesse para resolver os problemas políticos, religiosos, os problemas terrenos. Esses discípulos acompanhavam Jesus apenas para ter a solução dos problemas ali, instantâneo, momentâneos. Eles não entenderam a mensagem de Jesus, que falava sobre si mesmo, como o pão vivo que desceu do céu. Como assim? Talvez não, para nós hoje é mais fácil entender. Nós sabemos quem é o pão vivo que desceu do céu. Mas para aqueles discípulos foi difícil o entendimento. Como assim comer da carne e beber do sangue? Inclusive, até os dias de hoje, se interpretar errado, não vai entender nada. Não se entende nada. Então são os versículos anteriores. Fala também, né? Se refere a uma ordenança que o Senhor deixou, que é a ceia do Senhor. Logicamente que não se trata do corpo ali, da carne, nem do sangue, né? Mas não é literal, e sim espiritual. Ele falava no espiritual, ele falava não no literal, né? Naquilo que era carne ou sangue, mas o que ele ia passar, o que ele ia viver ali um pouco mais adiante, passar por toda a crucificação, por todo aquele momento difícil. Então ele falava sobre a parte espiritual, que quem não participasse disso, ou seja, quem não se entregasse a ele, não poderia ter vida, ter a vida eterna. Então isso escandalizou os discípulos. Foi duro para eles ouvir, mas como assim não entenderam nada? Então muitos abandonaram Jesus. Olha só, muitos, a Bíblia não fala a quantidade. Nós hoje iniciamos nosso culto falando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados, né, pelo seu decreto, Romanos 8:28. E nós dissemos que não somente as coisas boas contribuem, né, mas também tudo que acontece, de bem, de ruim, de tudo, vai contribuir no final lá, para aqueles que amam a Deus. Então, aqueles discípulos não entenderam nada, eles não entenderam nada, e Jesus foi abandonado. Eles abandonaram Jesus. Muitos de nós, irmãos, praticamente quando nós viemos para Jesus, todos os amigos se foram. Nós falamos sobre isso aqui no início do culto. Faz parte da vida do cristão. A pessoa, quando está lá no mundo, né, ele tem muitos amigos, participa de tudo quanto é festa, de coisas assim mundanas, mas quando se converte, aquelas coisas já não faz mais falta, ele já não consegue mais estar ali, né? Aí todo mundo faz o quê? Abandona. Não, isso aí já não serve mais para nós.
Aconteceu com Jesus, ele falando, né, das coisas espirituais, e os discípulos não entenderam nada. Mas nós precisamos de agora, nós precisamos de ser libertos aqui da opressão romana. Nós precisamos das coisas agora, materiais. Não estavam entendendo nada, se escandalizaram, como Jesus falou, que quem não participar, né, do sangue do corpo não ia fazer parte, né, não poderia ter a vida eterna. E Jesus seguiu falando para eles, né? Pode ser aqui no 2, né? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Irmãos, eram seguidores já, estavam com ele, já eram discípulos, né? Como que é difícil, né? As pessoas talvez você já confia, daqui a um pouco te abandona. Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Quem é o Filho do Homem? O próprio Jesus, ele falava dele mesmo, ninguém entendia nada. Subir, se visse subir, né, para onde ele estava? Onde ele estava? Isso, estava no céu, estava lá com o Pai. Ele estava na criação, estava fazendo tudo, né? Então, e depois ele subiu, lembra? Quando os discípulos estavam olhando, ele acendeu, e os dois anjos falaram: vamos embora, porque esse que subiu, ele vai voltar. Assim como esse subindo, assim ele vai voltar para buscar, para nos buscar, né? Vamos fazer a obra. Foi isso aí, mais ou menos isso. Então Jesus falou: então vocês escandaliza porque eu estou falando isso? Imagine se vocês verem então o Filho do Homem se ascendendo ao céu, aonde ele estava. O Espírito é o que vivifica. Então ele estava falando sobre as coisas espirituais. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras que ele estava dizendo era a parte espiritual, era a vida, porque falava do próprio Jesus, falava do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, falava da entrega de Jesus Cristo para todos aqueles que creem. Eles seriam salvos, creem em Jesus Cristo, porque ele ia entregar a sua vida por amor de todos ali, de muitos, lá na cruz, né? Ele ia passar por todo esse processo que nós sabemos agora, né? Então ele estava dizendo que as palavras que ele falou vivificavam, porque é o Espírito, não eram palavras espirituais, não eram as coisas da carne. Eles esperavam as coisas terrenas, carnais, as coisas de agora, está preocupado com tudo que está acontecendo aqui e realmente esquecendo das coisas espirituais. O mais importante, amados irmãos, o mais importante, olha, são as coisas de Deus. O mais importante é o Senhor Jesus em nossas vidas. O mais importante, meus amados, é as coisas espirituais, celestiais, as que são de Deus. Porque está dizendo aqui, amados, que o corpo acaba logo, já acaba tudo, mas o que é eterno são essas palavras, é a parte espiritual, né, que é o nosso espírito, alma. Isso vai eternamente. Então isso é que importa, não é as coisas momentâneas aqui. Talvez estamos colocando todo o nosso foco em coisas daqui da terra. Mas o que é a parte espiritual? Como que está? Então é isso que os discípulos escandalizaram e foram embora. Então ele disse, né? O Espírito é que vivifica através do Espírito, porque Deus é Espírito, e importa que os adoramos em Espírito e em verdade. Olha só. Então na carne, na emoção, não vai funcionar, só no Espírito mesmo. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, são palavras de vida eterna. Mas há alguns de vós que não creem.
Eles não acreditavam, né? Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Olha só, Jesus então ele já sabia de todas as coisas que ia acontecer, né? Ele tinha a ciência de tudo e hoje não é diferente. Hoje não é diferente, ele sabe de tudo que acontece, ele está sabendo de tudo que nós precisamos, né? Dizia 65, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Olha só, então muitos discípulos abandonaram, foram embora. Então, para chegar até Jesus tem que ter, né, o poder de Deus tem que chegar na pessoa. É o poder de Deus, pela autoridade do Senhor. E a palavra que vem, ela entra, né? E ali a pessoa é tocada por Deus e a pessoa vem para Jesus. Então o Pai é que traz. E aqueles discípulos abandonaram o Senhor. Todos abandonaram. Muitos, aliás, muitos abandonaram. Olha só. Então a palavra de hoje se refere a isso, né? A seguir. Amados, tem que seguir. Com multidão ou com zero. Não pode parar. Tem que seguir, tem que continuar até o final. Toca isso para frente e não fique lamentando, chorando, não. Toca. Se é sozinho, se é com multidão, se é com discípulo, sem discípulo, tem que seguir, não pode parar. O Espírito vivifica. Então, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só. Então, muitos já não andavam com ele. A palavra, irmãos, a palavra de Deus hoje, a palavra de exortação, a palavra que toca, a palavra que confronta, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. As pessoas querem ouvir a palavra que conforta, a palavra que vai acariciar o ego, a palavra que vai falar sobre prosperidade, que você vai ganhar isso, ganhar aquele outro, vamos fazer uma troca, traz algo para cá e Deus vai te dar outra coisa. Essa palavra, quem está ministrando isso, as igrejas estão lotadas. É polêmica? Não, é isso. O povo está buscando o que Jesus falou aqui, ó. As coisas momentâneas, as coisas da carne, as coisas que vai apenas edificar aqui, essa terra. Não que seja proibido você ter o seu carro, você ter o seu melhor carro, sua melhor casa, sua melhor roupa, suas coisas, você pode. Mas não coloca isso em primeiro. Não vai buscar essas coisas. Deus ele vai te dar tudo que é necessário para estar bem, né? E então a palavra forte de Jesus fez com que os seus discípulos fossem embora, abandonaram o homem. Jesus parou? Ele continuou. Jesus ficou aborrecido? Deve ter ficado, não sei, mas ele não parou, ele foi embora, ele continuou. Jesus não ficava implorando para ninguém seguir ele. Ele pregava e ia, ele ensinava e ia, ele curava alguém e saía andando. Por isso nós temos que ser discípulos, imitar Jesus. Às vezes nós ficamos desesperados. Preguei a palavra, a pessoa me ligou. Jesus pregava e andava. Não tem essa de você ficar implorando. As pessoas que têm que implorar para ouvir a palavra, não nós implorarmos para a pessoa ouvir a palavra, é o contrário.
palavra é muito preciosa. Lembra de tirar pérolas aos porcos? Tem isso também, né? Então, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Não deixam ouvir, né? As redes sociais não deixam as pessoas entrarem. Não deixam. Às vezes eu falo, eu até me corto aí, não tem problema de cortar. Eu tenho mais de 3 mil e não sei quantos seguidores. Eles não conseguem, eles não deixam mais de 10 pessoas entrar aqui na minha live. Como se eu tenho 3.600 sei quantos seguidores? Amigos no Facebook. Só que ninguém vê, ninguém entra, eles não deixam. Não sei. Pode ver que entra aqui as pessoas que eles deixam, são poucas. Porque não, as outras pessoas não veem. Se de mais de 3 mil pessoas, pelo menos umas... É possível, né? Que umas 50, que umas 100, 200 podia ver. Mas não deixa. Agora, faz uma coisa aí do mundão. Coloca aí na live do mundo. Vai lá no rodeio, vai lá numa festa lá do mundo, e coloca uma live. Você vê se não enche de gente. Enfim, é isso. Então a palavra que Jesus falou é algo assim. Escandalizou? Foi legal. Então muitos discípulos não andavam mais com ele. Abandonou Jesus. Jesus continuou, não parou. Então disse, 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Olha só. Então Jesus, com os seus mais próximos, que eram os 12 discípulos, né, perguntou para eles: vocês também não querem ir embora, não? Mas Jesus também, olha só, é a pergunta de Jesus, hein? Todo mundo foi embora, ele falou: vocês também não vão? Vocês não vão não? Também muitos foram, né? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Em outras versões fala diferente, né? Só tu tens a palavra de salvação? Só tu tens a salvação? É isso? Então, Pedro, ele entregou ali, né, uma palavra que se faz muito conhecida, esse versículo. Para onde nós vamos, Jesus? Esses foram embora, mas vão para onde? Se só o Senhor aqui tem a palavra de salvação, só o Senhor tem como nos salvar, essa palavra de vida, palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Para quem? Quem vai ser o nosso mestre? Somente o Senhor tem a vida eterna para nos dar. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha só. Então nós podemos, porque vai entrar em outro tema se eu seguir, então nós podemos parar aqui. Olha só. Então Pedro, ele teve uma confissão, ele falou: olha, Senhor, nós vamos para onde? Esse povo aí está indo para lá, está indo para quem? Quem vai ser o mestre deles? Se só o Senhor tem a palavra de vida, vida eterna. Então nós estamos acreditando, nós cremos, temos crido e conhecido que tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Filho de Deus. Essa é a palavra de salvação, que tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu veio para nos salvar. E nós vamos continuar. Vou continuar mais um pouquinho. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Eu escolhi vocês, ele falou. E um de vós é um diabo. Está assim aí? De vocês? Tá, né? Olha como Jesus sabe, né? Quem está no meio, quem é dele, quem não é. Olha como Jesus sabe de todas as coisas. E ele dizia isso sobre Judas Iscariotes, né? Filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12.
Então, mesmo sendo um dos 12 que andou junto com Jesus, que estava junto com Jesus o tempo inteiro, era ensinado por Jesus 3 anos e meio, esse ia entregar Jesus. E ele sabia, estava falando aqui que ia acontecer, e mesmo assim Jesus deixou ele junto. Não expulsou, não mandou embora, não falou, você vai também, não. Porque tinha um propósito a cumprir. E os propósitos de Deus, agora vai para você. E os propósitos de Deus, eles vão se cumprir, porque Deus tem poder e autoridade sobre o bem e sobre o mal. De repente, tudo que tem que acontecer é para o bem daqueles que amam a Deus. No começo do nosso culto nós falamos sobre isso. Então até as coisas do mal às vezes contribuem para abençoar, porque se Judas não trai, Jesus não ia ser preso, Jesus não ia ser crucificado e nós não seríamos salvos. Sim? Faz sentido ou não? Então Deus usa, tudo. Deus está no controle de tudo, da sua vida, da minha vida, de todas as coisas. Então nós temos que apenas crer, seguir, continuar, não abandonar como eles fizeram, esses discípulos, e seguir Jesus como um desses 11 que ficaram, foram até o final, fizeram uma grande obra para Jesus e deixaram um grande legado para todos nós que somos cristãos e somos amantes da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai amado, querido Deus, mediante este ensinamento, essa palavra, a qual muitos abandonaram Jesus, nós aprendemos, Senhor, que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Queremos seguir, queremos continuar, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos capacita. Queremos estar, Senhor, buscando a Tua presença, Deus. Pela misericórdia do Senhor, todos os dias, meu Pai, nos alcança, Deus. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, visita os meus irmãos, a cada um que está nos acompanhando agora, pela live, aqui também, em casa, e aqui, Senhor, na igreja. Senhor, venha nos abençoar, venha nos capacitar, Senhor, venha nos dar forças para seguir, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Obrigado, meu Deus, por mais este culto, por mais esta live, e que o Senhor possa ter alcançado pessoas, meu Pai, alcançado vidas, e seguimos, Pai, recebendo este pão que alimenta, Senhor, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, Teu Filho, Cristo, o Filho de Deus, como disse Pedro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e nós temos crido, nós cremos que Jesus é o Filho do Senhor, meu Deus, que veio para nos salvar, nos cuidar, nos libertar, nos transformar. Pai, no nome de Jesus, entrego a cada um dos meus irmãos diante do Senhor, e que o Senhor continue nos capacitando e nos abençoando. Assim pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz, se cuidem aí. Nos vemos no próximo culto, se Jesus assim permitir.